Paz seja convosco. Amém. Deus abençoe seu dia. Seja um dia alegre na presença do Senhor. Um dia que Deus separou para que nós pudéssemos louvar, adorar e bendizer o seu nome. E mais uma vez nós estamos como igreja, unidos, protegidos e guardados pelo Senhor nos nossos lares, até que o momento seja de não ser mais desta forma. Mas por enquanto estamos ainda de forma remota. Peço que você seja sempre em oração em relação a isso. Que Deus possa nos capacitar a estarmos sempre na sua presença, com o coração cheio do Espírito Santo, que é a coisa mais importante. Enquanto o mundo se perde, o mundo anda, como a música estava falando, como dá na cabeça, você anda conforme a vontade do Senhor. E nós louvamos ao Senhor, porque Ele nos permite, o Senhor Ele nos enche, nos capacita a nós agirmos segundo a Tua vontade. Ele nos dá perseverança, Ele nos dá saúde, Ele nos dá esperança, Ele nos convence e nós louvamos a Deus por conta disso. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, quero louvar, adorar e bendizer o Teu nome, agradecer por mais esse dia na Tua presença, porque nós podemos, Pai, em Ti, sermos vivos em espírito, e nós podemos, Pai querido, cada vez mais nos achegar a Ti, através do ensino, através da capacitação que o Teu Espírito Santo nos dá. Mais um dia, Pai, na Tua presença, que nós pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, nos abençoe com o Teu entendimento, com a Tua capacitação. Que o Teu nome seja glorificado nesta manhã, através dos louvores, das orações e também do aprendizado da Tua santa e bendita palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bonito as flores. Mais uma vez, paz seja convosco. Você que chegou agora, nesse domingo do Senhor, quero saudar você, pedindo que Deus possa te abençoar, que Ele possa te dar entendimento e capacitação. E sempre lembrando a você que é sempre agradável ao Senhor você chegar um pouquinho antes, até para você poder se ambientalizar, você poder participar da abertura do culto. Mas você está aqui e isso é o que importa. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós iniciamos no dia 5 de novembro de 2020 esse estudo. Acho que foi novembro, sim. Então quase 6 meses. E hoje, segundo a vontade e a permissão de Deus, nós estaremos finalizando esse estudo sobre os 10 mandamentos. Foi um tempo rico, creio que para você também. Amém. Em que nós podemos ouvir um pouco mais dos ensinamentos que são os alicerces dos ensinamentos da igreja. Tudo partiu dali, tudo partiu daqueles 10 mandamentos. É claro que a origem dos 10 mandamentos também é o coração de Deus. Mas estamos aqui, semana passada nós começamos o 10º mandamento. Quero convidar você a abrir, pelo menos dentro da escola dominical, pela última vez, Êxodo capítulo 20. Não deixe de postar o seu comentário, curtir, saber que você está online. Você, além de fortalecer, o envio para outras pessoas, você também me deixa feliz, porque eu sei que você estava lá presente. Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso,
que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome santo, o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença ao seu próximo. Palavra do Senhor. Amém. Começamos na semana passada o 10º mandamento e o versículo 17 que nós acabamos de ler é o que nós vamos tratar e fala sobre a cobiça. Nós iniciamos falando sobre 2 exemplos que nós vamos dar, o exemplo da desobediência, que é o jovem rico, que cobiçava a sua riqueza acima da adoração ao Senhor, e a obediência. O exemplo era Jonatas, que apesar de ser herdeiro do trono, ele não cobiçava aquela posição que Deus estava comissionando para Davi. Lemos também o Salmo 119, verso 36, em que o salmista ele reconhece o problema da cobiça no seu coração. E ele diz a Deus: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Ele está pedindo ajuda a Deus. Hoje pela manhã, enquanto eu orava por você, às 5 da manhã, fazia uma breve revisão da palavra, esse conceito de cobiça ele veio muito claro na minha cabeça e eu comecei a me arrepender de algumas coisas. Que a gente cobiça, e cobiçar não é tomar, não é roubar. Cobiçar é desejar algo que não é seu, que não é para você. E aí nós, na semana passada, demos uma série de exemplos, demos um foco maior em cima do jogo, independente de se ele é lícito ou ilícito, que leva as pessoas a cobiçarem coisas. Falamos do que o vício do jogo faz com que as pessoas que sejam corretas, elas passem a ser incorretas. Começam com um vício de drogas, com um vício de álcool, começam a dilapidar os seus patrimônios, e eles começam a roubar coisas exatamente para alimentar este jogo. A cobiça é a força motivadora de muitas ações, em especial daquelas pessoas que perdem o prazer por Deus. Quando você começa a focar em alguma coisa com muita intensidade, é algo a se ponderar. Será que eu não estou colocando alguma coisa no local de Deus? A cobiça é esta força que faz com que você deseje coisas, deseje situações, posições, e aí você coloca Deus de lado. A força da cobiça pode mover o homem a atropelar pessoas, passar por cima de sentimentos, de desejos de pessoas realmente. Nós, quando somos cobiçosos, nós esquecemos do próximo. Então eu tenho acompanhado um programa que chama Pesadelo na Cozinha e mostra em grande parte o problema dos restaurantes que o cozinheiro lá vai visitar para tentar resolver. O problema é que as pessoas elas estão querendo algo a mais do que delas. Então elas começam a prejudicar o próximo no serviço para que elas possam ter mais. A cobiça faz com que você não olhe para o próximo como alguém importante. E não precisa ser um restaurante famoso, mas pode ser simplesmente na sua casa, em que você, em vez de dar um pagamento justo a alguém, você cobiça querer coisas e você retém aquilo que é lícito à pessoa. A força da cobiça é reconhecida e é utilizada inclusive nas igrejas, e nós demos o exemplo dos bingos, mas eu também poderia falar das campanhas
venha e faça 7 dias de campanha e dê as suas ofertas, faça um propósito, compre um carnê disso, aquilo, daquilo lá, que você dá 1 e Deus vai te dar 100. Cobiça. Você não está ofertando no reino de Deus com o objetivo de abençoar o reino de Deus e aguardar que Deus, na sua benevolência, na sua graciosidade, Ele possa nos abençoar, não porque a gente deu, mas porque Ele olha e vê aquilo de uma forma graciosa. E o que acontece é que mesmo as igrejas, elas estão incentivando o quê? A cobiça. O que será que motiva a cobiça? Na verdade, a cobiça ela é motivada simplesmente pelo afastamento das coisas de Deus. Quando você começa a olhar para coisas como eternas, é uma coisa que eu tenho alertado muito os nossos irmãos, em especial profissionais liberais, em que tem que tomar cuidado com isso. Então você vê uma oportunidade de você auferir muitos lucros e você, numa forma desmedida, você não pensa em nada, você simplesmente vai agindo, vai atropelando. E o que acontece é que esse micro afastamento de Deus naquele momento vai gerar um outro menor, e aí vai aumentando, aumentando, e quando você vê, o teu coração está frio. Porque você ponderou coisas que são mais importantes no seu coração do que o próprio Deus. Você coloca alguém no seu coração que não é Deus. Você não tem talvez uma estátua de Maria que você adore, de São Judas, de São José, mas você adora a si mesmo. Quando você adora a si mesmo, você está construindo no seu coração algo que chama ídolo do coração, que eu estou bem tentado a tratar em cima de um livro que chama Ídolos do Coração e Feira das Vaidades. É um livro que já está em domínio público na internet. Eu vou compartilhar com você para falar um pouco sobre este coração pecaminoso que cobiça. Tudo isso representa a quebra direta do 10º mandamento: não cobiçarás. O 10º mandamento trata de uma atitude interna de cada pessoa. Esse mandamento, na realidade, interpreta todos os demais, ensinando-nos a guardar a lei de Deus em nossos corações. E esse 10º mandamento, ele é um mandamento que meio que controla os outros, porque vai tentar controlar você. Vai colocar a ordem de prioridade, o que é prioridade e o que não é. Um outro importante aspecto do 10º mandamento é que a cobiça está por trás da maioria dos pecados cometidos. Quando você rouba, você está cobiçando o dinheiro do outro. Quando você adultera, você está cobiçando a mulher ou o marido do outro. E assim vai. Ele cega os nossos olhos para as prioridades da vida. As coisas importantes passam a não ter tanta importância, como fez o jovem rico, que se apresenta perante Deus, perante Jesus Cristo. Nós vamos ler mais à frente. E aí quando Jesus Cristo o confronta, ele fala: não, eu prefiro ficar. Não falou isso, mas é implícito no texto. Eu prefiro ficar com as minhas riquezas, depois eu vejo isso. Por outro lado, é perfeitamente possível termos contentamento com o que Deus nos agracia e na situação em que Ele nos coloca. O problema é que nós somos bombardeados pela mídia e o nosso coração receptivo a isso, em que você tem que ter a roupa do último tipo, o celular do último tipo, a televisão do último tipo, o carro do último tipo, e você se sente pressionado e você cede. Mas é perfeitamente possível você viver satisfeito com o que Deus te concede. Se um mês tem bastante, você se alegra. Se um mês tem menos, você aperta um pouco o cinto. E assim você vai vivendo em alegria ao Senhor. Devemos, como Jonatas, viver sem inveja, com sentimentos sinceros em nossos corações. Deus nos chama a um comprometimento interno em uma vida de obediência aos seus preceitos. E nós temos que abrir mão das coisas que estão nos criando, nos sendo por laço, que estão nos prendendo, evitando ou impossibilitando que a gente avance em direção ao Salvador. Negócios podem te impossibilitar de chegar a Deus. Podem ocupar você sobremaneira e você não consegue ter mais comunhão com o Senhor. A riqueza ou a pobreza, extremos, não são abençoados.
O 10º mandamento é aquele que manifesta o espírito da lei concedida por Deus. Vamos explicar esta afirmação. Todos os 9 mandamentos que precedem o 10º, claro, podem aparentemente ser avaliados por pessoas por atos externos. Então vamos lá de novo. Se você rouba, alguém pode pegar você com o produto do roubo. Ou a Receita olha e fala, pô, pera um pouquinho, como é que o fulano tem um apartamento de R$1 milhão se ele declara que ele recebe R$1.000 por mês? Então não há possibilidade. Então é algo externo que você consegue ver. A mentira, o adultério, a violência, o assassinato, os maus tratos e desrespeito aos pais, a falta de adoração a Deus, são todas formas que você pode ser avaliado de uma forma externa. E a cobiça? A cobiça não. Você pode olhar para o carro de alguém, a pessoa fala, ó, vem aqui ver o meu carro novo, e você vai lá, a pessoa está feliz com aquele novo automóvel, e você está dentro de si, ele não merece. E quem merece sou eu. Um casamento, olha que casamento bonito, eu não gostei. Por que o meu casamento foi tão chulé? E esse casamento é tão bom. Você entende o sentimento da cobiça? Ninguém consegue. Você anda pela rua, homens andam pela rua, passa uma mulher com roupas assim, mais escandalosas, e você olha e você não fala nada, mas o seu olho, o seu olhar já cobiçou. Alguém pode dar a aparência de adorar a Deus por se envolver nos cultos da igreja, ou de não defraudar o próximo, mas fazendo isso aí escondido. E assim por diante, cada um dos mandamentos até o 10º. Se isso ocorre com alguém enquanto aparenta uma coisa, tem outra completamente diferente no coração. Mas no caso da cobiça, ninguém consegue ver. Somente Deus. Eu não tenho como saber se você está cobiçando algo, a menos que você expresse. Mas se você não expressar, eu não tenho como saber isso. A quebra do 10º mandamento, no entanto, se inicia e termina no coração de cada um. É aqui que nasce a nossa cobiça. Não o órgão, o coração que bombeia sangue, e sim o coração que simboliza o centro das nossas emoções. A nossa alma, a nossa parte emocional. Ninguém pode olhar para você e dizer que você está ou não cobiçando. Você pode até sugerir, mas você não pode afirmar. Deus sabe e conhece o meu interior e o seu interior. Quando alguém externa a cobiça, invariavelmente está quebrando alguns dos outros 9 mandamentos. Você entendeu a ligação? Enquanto você apenas cobiça no seu coração, é só o 10º mandamento. O problema é que quando você exterioriza isso, você quebra o 10º com mais algum. Olha, poxa, esse celular aqui do Alice é legal, hein? Ele não precisa, não. Eu estou cobiçando. Estou quebrando o 10º mandamento. Quando eu pego o celular, eu roubei. Quebro mais outro. Quando alguém externa a cobiça, invariavelmente está quebrando alguns dos outros 9 mandamentos. Especialmente aqueles relacionados com os nossos deveres para com o próximo. Porque não tem como eu quebrar alguma coisa em relação a Deus. Como é que eu vou roubar Deus? Ah, tem. Até dá. Entendeu? A palavra de Deus diz que se você não entrega o seu dízimo, você está roubando a Deus. E aí você faz as suas manobras, suas justificações, as suas racionalizações, e você fala assim, não, eu acho que precisa mais, é tal coisa. Deus não precisa disso, realmente não precisa. Mas aí você está fazendo isso com o intuito de quê? Pense no estudo dos últimos capítulos sobre os mandamentos 5 a 9. Vamos voltar lá nos 10 mandamentos? Só alguns deles. 10 mandamentos. Vamos de trás para frente para ficar mais fácil. O 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Por que você vai dizer falso testemunho contra o teu próximo? A não ser que você esteja sendo privilegiado em algo, você vai estar ganhando alguma coisa. Uma recompensa, um suborno. Não furtarás. O ato de você olhar para algo que não é seu, você querer aquilo para você, e você agir e subtrair,
não adulterarás. Vou usar sempre o exemplo do homem, que é o exemplo que eu posso citar em relação à minha pessoa. Eu estou muito bem casado, tenho uma filha linda e maravilhosa. Gostou? Ela deu um joinha para mim. Entendeu? Para que eu vou procurar outra mulher aí fora? Eu olho para a esposa de alguém, olho para uma mulher e eu cobiço aquilo. Enquanto está o desejo no coração, que já é pecado, eu vou lá e põe em prática. Eu quebro adultério. E segundo o Novo Testamento, só minha maquinação na mente já me cometeu um adultério. Não matarás. Então você olha para uma pessoa com ira, uma pessoa que te defraudou, uma pessoa que te trouxe algum revés, te trouxe algum prejuízo, e você está lá, poxa, aquele cara podia morrer. Você vai lá e pega o revólver e mata. O que você fez? Colocou em prática. E aí a gente poderia brincar nesse caminho aí por todos os mandamentos. O fator motivador e o passo inicial na quebra dos outros mandamentos sempre é a cobiça. Quando lemos em Marcos 15:10, vemos como a inveja está por trás do falso testemunho prestado pelos sacerdotes contra Jesus, quando houve o julgamento de Jesus Cristo daquela forma, na madrugada, naquela forma totalmente errada, inclusive segundo os preceitos deles. Em Marcos 15:10 diz: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Por que aqueles homens entregaram Jesus? Porque eles estavam enciumados. Entre muitos fatores, primário, Deus ordenou para que se cumprissem as Escrituras. Mas por que aqueles homens fizeram dentro de uma condição humana? Jesus Cristo, ele era adorado, era idolatrado, era seguido. E o que eles perceberam é que os templos deles começaram a esvaziar. Eles não eram tão bem quistos pelo povo ou respeitados como Jesus o era. Então, por inveja, por cobiça àquela glória, cobiça em relação àquela honra que Jesus tinha, eles intentaram matá-lo. O 10º mandamento, portanto, nos ensina que Deus olha no nosso íntimo. Isso tem um significado muito importante. Mostra que cada um dos demais mandamentos é exatamente dessa maneira que eles são adequadamente cumpridos em nossos corações. É assim que Deus quer que venhamos observá-lo, não apenas nas aparências. Não é simplesmente você colocar uma capa de religiosidade e de santidade sobre a sua vida no domingo e você passar uma vida de devassidão na semana. Não é assim. Domingo é uma preparação para você passar a semana. Por isso que é o primeiro dia da semana. Por isso que é o dia de descanso do Senhor. É um dia em que você se prepara para enfrentar as lutas e dificuldades da semana por vir. E por isso que nós temos um culto. Porque a palavra ela tem que ficar remoendo na tua cabeça. A palavra do domingo, da dominical e do culto noturno na tua cabeça e você tentar aplicar até a próxima instrução na outra semana. Se você for falar, por exemplo, com o Moisés, que ele dá as aulas dele lá de jiu-jitsu, muay thai, lá as lutas, né? Às vezes eu troco as lutas, Moisés me perdoe. Ele não ensina tudo num dia. Ele ensina um movimento, um golpe, alguma movimentação. E aí o que ele faz? Ele começa a praticar com a pessoa até que ela domine aquilo, para que ele possa passar por um novo nível, um novo estágio. Que é o conceito, por exemplo, das faixas. Você começa com a faixa branca e vai mudando de cor conforme você vai adquirindo conhecimento. Na escola é a mesma coisa. A pessoa começa a escrever, a ler, depois começa as 4 operações, conceitos de ciência, química, biologia, e vai crescendo em conhecimento. É todo um crescimento e um estado. 1 Samuel 16:7 diz que o homem vê o exterior. Eu olho para você e posso ver você uma pessoa abençoada. Você pode olhar para mim através dessa câmera ou pessoalmente e falar: Pastor Paulo é abençoado. Mas quem sonda o coração é apenas Deus. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Essa mesma chamada à atenção sobre o Espírito da lei é transmitida e ensinada por Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Abre aí, eu não vou ler tudo não. Mateus capítulo 5, por gentileza. Mateus capítulo 5. Nós já meditamos nesse texto de Mateus capítulo 5, verso 21 a 37. Mateus capítulo 5,
verso 21 em diante. Vamos ler um pouquinho. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matares sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar, está falando da cobiça, se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Em quem proferir insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Palavra dura. Ele está falando que dentro do Novo Testamento, esse conceito dos 10 mandamentos, eles são expandidos de uma forma que condena mesmo. Então você destratar alguém é como se estivesse matando uma pessoa num grau menor. E ele continua falando das várias formas da ação do Sermão do Monte. E aí no verso 27 ele fala: ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, cobiça no coração, já adulterou com ela. Verso 33, também já ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso testemunho, falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos, os seus mandamentos, não quebra o 10º mandamento. Não cobiça agir de uma maneira diferente. Pelo contrário, coloca os mandamentos do Senhor em prática. Verso 38. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E talvez seja uma das ordenanças aqui mais difíceis. Porque nós queremos levantar a bandeira de que nós não tomamos, nós não engolimos desaforo de ninguém. E na verdade Cristo fala que a gente tem que oferecer a outra face. Nesse texto, ali ele menciona vários mandamentos, não abolindo esses. Então ele dá a expansão do mandamento do adultério, do roubo, do cuidado ao próximo, mas a base continua válida. Mas ele indica que se o mandamento for quebrado no coração, mesmo sem um ato externo, que agrava o pecado, já está pecando perante Deus. Então quando você olha os 10 mandamentos, na época de Cristo, antes de Cristo, qualquer cometimento de pecado no coração não tinha problema. Depois disso, passa a ter problema. Segundo uma ótica nova, a ótica de quem tem o Espírito Santo habitando dentro do seu coração. Não é que podia, não é que Deus ele olhava para o coração do homem, fazendo aquelas astutas maracutaias para prejudicar o próximo. Não, está tudo certo, não é isso. Mas não havia a exigência de. Era algo que se era esperado para pessoas que adoravam a Deus, mas não era exigido. No Novo Testamento, nos nossos dias, a quebra no coração, ela já é a quebra do mandamento. Claro que numa condição menos grave. E aí você pode olhar um pouco de direito penal, você vai ver que se você matar alguém, já falou sobre isso, se você matar alguém de uma forma rompante, sem pensar, é uma coisa, chama culposa. Se você programou, é dolosa. E aí a pena varia. Então a condição é essa também. Essa quebra interna já coloca as pessoas como pecadoras e necessitadas do sangue redentor de Cristo para a purificação dos seus pecados. Todos pecaram e carecem da graça, da glória, do perdão de Deus. Ou seja, não é necessário que você mate. Basta você xingar a pessoa. Basta você fazer algo no seu coração que você já é merecedor do juízo de Deus. Se odiamos o nosso coração, nós quebramos o 6º mandamento. Ou o primeiro mandamento com promessa, o primeiro mandamento que o Senhor fala. Também amar a Deus sobre todas as coisas, como o próximo, como a ti mesmo. Se você odeia o teu próximo, a condição é que você está mostrando que você também odeia a Deus. Algumas pessoas fala que você odeia a Deus, a pessoa não consegue falar. Ela não fala, mas ela põe em prática. No seu dia a dia ela age como se ela estivesse odiando a Deus. Talvez ela não consiga proferir, mas ela consegue aplicar rapidamente e facilmente dentro das mazelas do seu coração. Falando um pouco sobre o jovem rico que cobiçava a sua riqueza, abra aí Mateus capítulo 19, por gentileza.
Mateus 19. Mateus 19, verso 16 em diante. Para adiantar, eu vou contar a história, vai. Rápido. Jesus estava lá, sentado. Você pode acompanhar na tua Bíblia, não tem problema não. Eu vou passando pelos passos. Jesus estava lá, sentado. Chega um homem e fala para ele: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus olha para ele e fala: você tem que guardar os mandamentos. Ele perguntou, o jovem, quais? E ele começa a falar: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Interessante que Jesus ele começa não pelo primeiro, ele começa por aqueles que se referem ao próximo. E no meio do caminho, antes que Jesus continuasse, chegasse no 10º mandamento, aquele homem olha: eu já faço tudo isso desde que eu nasci, sou abençoado. Ele falou: é mesmo? Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, entre aspas, mostra para mim que você não quer o 10º mandamento, que você não é cobiçoso, que você não privilegia mais as riquezas do que o bem-estar das pessoas. E aí a palavra de Deus diz que aquele homem baixou a cabeça, lembrou todos os gados que ele tinha, as casas, os terrenos, e ele falou assim: tô fora. Saindo, aquele homem foi, Jesus olhou para ele e falou assim: ó a cobiça, mais fácil entrar um reino, um pobre, mais fácil passar um camelo no buraco da agulha. Não é esse texto, estou fazendo uma mistura aí. Mais fácil um camelo passar pelo buraco do fundo da agulha do que uma pessoa com esse coração entrar no reino dos céus, que privilegia muito mais as coisas humanas do que as coisas espirituais. Naquela ocasião, chamamos a atenção para o fato de que Jesus pregou a lei de Deus àquele que inquiria sobre o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele tinha aprendido de Jesus, ele era aluno, ele estava ali. Nosso propósito era mostrar que Jesus não apenas cumpriu a lei, mas a prezava. E ela era agora a parte integrante da sua mensagem para arrependimento e conversão. Não tem como você seguir a Deus sem tentar cumprir os 10 mandamentos. Agora queremos voltar à história do jovem rico para mostrar como ele quebrou o 10º mandamento. Logo ele, que se gabava de ter cumprido toda a lei de Deus, acontece que ele não havia compreendido a questão do espírito da lei, a quebra no coração. Ele estava muito mais concentrado nas aparências e nas atitudes do coração. Talvez ele fosse uma pessoa como aqueles que iam lá no templo e depositavam grandes somas de dinheiro dentro lá do gasofilácio, enquanto a jovem viúva ia lá e colocava tudo que ela tinha. Ele colocava uma porção e impressionava as pessoas. Suposição minha. Mesmo aparentando tanta perfeição, sua consciência o incomodava. Por quê? Porque se ele tivesse tranquilo de coração, ele não tinha ido lá perguntar para Jesus. Se ele soubesse que ele estava perfeito nos caminhos do Senhor, ele não tinha ido a Jesus perguntando: como que eu consigo a vida eterna? Ele já sabia que ele tinha. Sabemos como Jesus confrontou aquela atitude de superioridade e aparência, ausência de pecado e de necessidade real. Jesus falou das obrigações das pessoas para com o seu próximo, enunciando um a um os mandamentos relacionados com o próximo. A resposta do jovem é: tudo aquilo já havia cumprido desde a mocidade. Ixi, Jesus, isso eu faço desde sempre. Jesus prossegue, mas não fala explicitamente: não cobiçarás, como havia feito com os outros mandamentos precedentes. Ele simplesmente apresenta a prática. Você já conhece realmente tudo? Você já está joinha? Então eu vou te dar uma tarefa. É algo que eu faço com alguns aconselhados. E eu falo: vamos fazer o aconselhamento? Vamos. Eu quero que você leia um capítulo por dia da Bíblia e me dê um relato. Pastor, li capítulo tal, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Se a pessoa ela consegue ler um capítulo por dia, ela está habilitada a passar pelo discipulado. O que acontece é que muitos não conseguem. Por quê?
a prioridade dessas pessoas é qualquer coisa menos o Senhor. A pessoa luta, a pessoa se esforça, a pessoa realmente, mas não consegue. Porque no coração dela tem algo muito maior do que Deus. Por isso que a pessoa não consegue. Por que a pessoa não consegue vir no culto? Por que a pessoa não consegue participar de uma reunião? Por que a pessoa não consegue cumprir o mandamento? Porque dentro do seu coração há como se fosse um tumor. O tumor é um câncer, em que ele vai crescendo e ele vai tomando conta. Ele começa no seio, começa no pulmão, no estômago, em algum osso, no sangue, em algum lugar ele começa. E aí ele não está satisfeito em ficar lá apenas naquele lugar. Ele quer fazer o quê? Crescer. E ele começa a crescer. E ele começa a crescer. E se você não fizer nada com ele, se você não fizer uma amputação radical, que é uma cirurgia, e arrancar aquele câncer logo no começo, e passar pelos tratamentos pertinentes de quimioterapia, radioterapia, o que quer que seja, o que vai acontecer é que aquele bicho vai continuar comendo tudo por dentro. É exatamente o que acontece com o seu ídolo. Você se esforça para tentar sair dessa amarra, mas o ídolo ele te prende. O jovem rico cobiçava mais os seus bens do que qualquer outra coisa. Talvez você não cobice as suas riquezas, talvez você não tenha riqueza, mas você cobiça outras coisas. E esse ídolo no teu coração, ou você quebra, ou ele vai tomar conta do seu ser. A Bíblia nos diz que ele se retirou triste, aquele jovem. Por quê? Porque ele pensou que ele poderia ter dois senhores. E a palavra de Deus é clara, diz que ou você tem um senhor, ou você não tem nenhum. Você não pode ser adorador a Deus e a Mamon ou as riquezas. Nesse exemplo, cai muito bem. Por que ele ficou triste? Porque ele percebeu que Jesus falou para ele, você não pode ser cristão, você não pode ser adorador verdadeiro de Deus se você continuar com esse ídolo no seu coração. O que ele fez? Prefiro ficar com o meu ídolo. Muitos de nós fazemos a mesma coisa. Preferimos ficar com o nosso ídolo. Não nos enganemos. Estejamos continuamente pesquisando nossas vidas e corações, colocando nossas transgressões em arrependimento sincero no trono da graça de Cristo, suplicando o seu perdão. Você tem que trabalhar o seu coração. Você tem que preparar o seu coração para entender as coisas de Deus. Por isso que eu falo que você tem que ter uma noite tranquila. Então, logo mais a gente encerra a segunda dominical e aí você vai ter uma tarde tranquila, você vai descansar um pouco. Não é para você ir lá para o Faustão, nem sei se tem mais, lá para o Luciano Huck e ficar vendo os pelados e as peladas na televisão e ver aquele filme de violência, o cara arranca a cabeça do outro. Você não vai estar preparado para ouvir a palavra de Deus. Seu coração vai estar cheio daquilo. Até o seu coração ser limpo daquilo, o culto acabou. E você fala, o culto não me edificou em nada. É claro, você não preparou o terreno do seu coração. Não deixemos que sentimentos de falsa justiça venham se apossar de nós. Você não tem como racionalizar, que é dar razão pelo seu pecado. Isso não vai trazer paz para você. Pastor, hoje eu não fiz isso por conta daquilo. A menos que seja um ato de misericórdia contra o próximo, é pecado. Não, mas não tem essa justificativa. Você pode querer se enganar, mas você não engana a Deus. Você pode até me enganar, mas a Deus você não engana. Cuidemos para que a nossa cobiça não seja o passo que Satanás espera para provocar a quebra de todos os outros mandamentos em nossas vidas. Satanás, ele como um leão, porque o leão é Jesus Cristo, é o leão da tribo de Judá. Ele como um leão, ele anda ao seu derredor, porque ao seu redor andam os anjos do Senhor. Ele anda ao derredor procurando alguém para avançar e tomar. Quando você dá esta oportunidade, você está dando um elemento para ele agir contra você. Quando ele percebe no teu coração a cobiça por algo, ele vai te oferecer aquilo. Então, por exemplo, tem coisas que há dentro da alimentação que você gosta e coisas que você não gosta. Se eu quiser impressionar a minha filha com um prato de tomate, eu não vou conseguir. Por quê?
ela não gosta. Se eu oferecer para ela alguma coisa que ela gosta, ela vai olhar, opa, chocolatinho, sorvetinho, de preferência alguma coisa bege, né? Quanto mais bege a coisa, amarela, melhor. É o que nós gostamos como seres humanos. A gente tem essa afinidade por coisas como essa. As coisas que são coloridas, parece que a gente não gosta muito. Então nós temos que entender que Satanás ele apenas espera que você apresente uma cobiça do seu coração para que ele possa te oferecer aquilo. No caso do exemplo, do bom exemplo, nós vemos o caso de Jonatas. Está lá em 1 Samuel 18, 2 Samuel, tem muito texto desse, mas a história basicamente é: Jonatas, filho de Saul, era quem ia acender, não é acender de lâmpada, acender é a ACE, ascender é a ASC, você está subindo e crescendo. E Jonas era o homem, o próximo da linhagem para assumir o trono de Israel. Porém, após o evento de Golias, em que Davi vai lá e mata o gigante, ele é inserido dentro do contexto real. E o coração de Saul estava muito desvirtuado e Deus decide mudar. O reinado agora não é mais de Saul, agora é de Davi. Mas Davi não assume imediatamente. E aí o que acontece é que a amizade de Jonatas para com Davi, ela começa a ficar importante. E ela é toda narrada no texto de Samuel. Humanamente falando, Jonatas era uma pessoa que tinha tudo para se desenvolver cobiça, inveja. Por que as pessoas gostam mais dele? Saul desenvolveu isso. Ele olhava para Davi e as pessoas falavam assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Ou seja, Davi é melhor. Jonatas não é nem citado. E ele poderia falar assim: esse Davi, ele vai roubar o meu reino. Mas o que ele faz? Ele não desenvolve isso. É algo que procede literalmente de Deus. Pela linhagem seria ele o herdeiro do trono. Todas as riquezas e o privilégio da riqueza estavam logo ali à sua frente. Entretanto, aprove a Deus ungir a Davi, preparando para ser o próximo rei de Israel. Saul não conseguia assimilar essa dura verdade, mas Jonatas sim. Jonatas olha para Davi e fala assim: quando você reinar, eu quero ser o segundo para ajudar você. Até os dias de hoje, essa história permanece como exemplo de uma amizade sincera. É tão sincera, é tão bonita essa amizade dos dois, que os homossexuais eles tomam essa história e dizem: não, eles são amantes. Mas não, ali é o amor de Deus no coração de Jonatas por Davi, de tal forma que ele estava pronto a abrir mão do seu direito para que a vontade de Deus se cumprisse. Até os dias de hoje, essa história permanece como exemplo de uma amizade sincera, desinteressada, nunca alimentando a cobiça e a inveja por aquilo que não seria seu. Oh, mas era dele de direito, mas não segundo Deus. Segundo Deus, não era dele, era de Davi, e ele entendeu isso. Com essa postura de vida, Jonatas, ele não quebrou o 10º mandamento, ele cumpriu o 10º mandamento, tornando-se um exemplo para mim e para você. Aquilo que é de Deus, ninguém toma. Aquela porta que está aberta para você, ninguém fecha. Se a gente tivesse esse entendimento no nosso coração, a gente ia se angustiar menos. A gente ia cobiçar menos. Porque a gente ia ver as situações de uma maneira diferenciada. Se aquele negócio não deu certo, não é uma posição simplista. É uma posição de entendimento que Deus está no controle de todas as coisas e aquilo não deu certo. Eu continuo lutando ainda com o inventário da titia. A doutora Shirley vai para um lado, vai para o outro, tenta, tal. Descobrimos umas coisas aí, entendeu? E a gente não pode fazer absolutamente nada. Eu posso me angustiar,
posso começar a mirar, começar a acender vela preta para o judiciário resolver o problema, ou eu posso simplesmente acalmar o meu coração, para que no momento certo, segundo a vontade dele, aquilo venha ocorrer. Não é que eu não quero, não é que eu não preciso, pelo contrário, eu quero e preciso, mas o Senhor controla as coisas. Então eu tenho que olhar para as situações que estão acontecendo, lutar contra o desejo do meu coração e dizer: Senhor, eu gostaria tanto que fosse feito dessa maneira, mas que seja feita a tua vontade. E o que acontece é que Ele vai acalmando o nosso coração e não deixa que nós nos atribulemos. Nós vamos para um breve intervalo. Quando for 15 para as 11, nós estaremos retornando. E nós vamos estar, segundo a vontade de Deus, finalizando esses 10 mandamentos, falando um pouco sobre a cobiça nos dias de hoje e um arremate, falando dos 10 mandamentos nos dias de hoje. Não suma, não fuja. Deus te abençoe. Amém.